Deus abençoe. Seu nome? Amarildo. Amarildo conhecia já aqui, Amarildo? Já falei com o senhor no ano passado. Ah, é? O ano passado? Ah, passando aí na rua, né? Mas não tinha entrado ainda não, né? Que bom que veio, viu? Outra vez, o telefone com a Renata. Isso. Então, que bom que veio. Que Deus abençoe muito sua vida, tá bom, Amarildo? Sinta-se à vontade no nosso meio. Hoje nós temos o estudo bíblico, a ideia é a gente pega um trecho, uma passagem, uma doutrina para a gente estudar, para a gente aprender sobre ela, tá bom? E você fica à vontade entre nós. Que Deus abençoe todos os irmãos. Este dia passou rápido para mim, foi um dia corrido, bem cheio, mas um dia muito abençoado. Eu agradeço muito a Deus e eu acredito que você também tenha muito que agradecer. Nós estamos aqui, vocês sabem, nós transmitimos nosso trabalho pela internet, então sempre nós começamos a partir da voz da consciência, quando ele diz, pode começar, tá certo? Então, até que eles não digam nada, vocês estão ouvindo, né, vozes da consciência? Não ouviram. Então, até que eles não digam nada, a gente faz esse preâmbulo. Irmãos, eu quero pedir a vocês que orem, coloquem nas mãos do Senhor a vida de alguns dos nossos irmãos, em particular famílias da igreja que passam por aquela situação difícil, a situação às vezes de incompreensão no lar, e são mais do que a gente gostaria que fosse. Nós precisamos colocar nas mãos de Deus as famílias, precisamos que as pessoas também acordem para a necessidade de tornar o seu lar um lugar cheio da presença do Senhor. Infelizmente, a nossa sociedade, mesmo nós cristãos, esquecemos disso. Esquecemos que não basta criar nossos filhos, que não é suficiente que deixemos para eles alguns legados como casa, heranças. Nós precisamos de muito mais que isso, nós precisamos de valores. E nós cristãos precisamos mais que valores morais. Precisamos ensinar nossos filhos o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é perfeito. Fala, Marcos. Vai ter um encontro dos jovens, que o pastor está sabendo, aqui no centro de São Paulo. Vai. É o MP São Paulo? O meu filho está vindo, de São José dos Campos. Vai ter sim, no sábado, não é isso? No sábado. Nós aqui vamos participar, vamos estar por lá no Mackenzie. Orar, né? Isso. Orar por esse trabalho. Está voltando, então, como tempo na igreja, saiu, Então, está com esse trabalho envolvido, que Deus possa mudar mesmo. Mudar a mente dele, mudar a nossa mente. Irmãos, nós precisamos de uma consciência cristã em casa. Se nós não levarmos a nossa fé, não tirarmos a nossa fé dos bancos da igreja, se nós não levarmos a nossa fé, que às vezes fica restrita ao ambiente da igreja, para dentro da nossa casa e para onde a gente trabalha, nós não estamos iluminando e não estamos salgando este mundo com o sabor que ele tem que ter, que é o sabor de Jesus Cristo. Então tem chegado esse tempo em que você simplesmente tem que dizer para o crente que ele tem que ser crente. E infelizmente nós temos que conviver com essa realidade e vamos trabalhar para que ela mude. Boa noite. Valmir, você está me ouvindo aí em cima, Valmir? Já está transmitindo? Estamos no ar. Então, quero dar boas-vindas a todos e boas-vindas também àqueles que nos assistem pela internet. Deus abençoe muito sua vida. O tema do nosso estudo bíblico hoje é a continuação daquele tema que já viemos abordando sobre a salvação. A gente usa a palavra técnica para salvação, é soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação. E nós agora estamos estudando a santificação. Vamos falando um pouco sobre o que é santificação, como chegar lá. E à medida que estamos progredindo, estamos aprendendo. E eu quero que você, se tiver perguntas, as faça. Não tenha medo. Não tenha medo de fazer também as suas colocações. Às vezes as pessoas partem de um pressuposto que o pastor não gosta de ser, como é que fala? Não gosta de ser contrariado. Não, o pastor não gosta de ser questionado, não gosta de ser contrariado. Se ele diz, tem que ser. Não. Nós estamos aprendendo juntos. É verdade que
o treinamento que a gente recebe, o tempo que a gente passa fazendo alguns estudos pode ajudar, mas não quer dizer que a minha exploração do tema seja completa ou mesmo que seja a única possível. Então eu queria que você tivesse toda a liberdade, mesmo você que assiste pela internet, você tem a liberdade de fazer a sua pergunta. É lógico que você sempre está mais restrito, né? Porque perguntar pela internet não tem a transmissão, não tem o pensamento e não tem o gesto, que nós brasileiros gostamos tanto dos gestos. E se fôssemos todos italianos, gostaríamos ainda mais, né? Tem alguém aqui com sangue italiano? Olha lá, tem aí alguns com sangue italiano. Vocês podem gesticular à vontade, vocês italianos, tá bom? Irmãos, vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Depois nós vamos cantar esta canção. Está entre uma das minhas preferidas. Nas estrelas eu vejo a tua mão. Nas estrelas eu vejo a tua mão. Senhor, hoje é um dia de reflexão para nós. Nós nos propusemos a vir a este lugar para estudar a tua palavra. E nós queremos fazer isso de forma séria. E queremos a tua direção, porque não queremos fazer aqui uma reflexão, Pai, sem a tua bênção. Nós não queremos chegar a conclusões do nosso próprio coração. Nós queremos ser guiados pelo teu Espírito, ser guiados pela tua palavra. Nós desejamos ter um encontro com aquilo que é a tua verdade, e a tua verdade santifica a nossa vida. Então nós nos colocamos aqui à tua disposição, Pai. A nossa mente concentrada no Senhor. E nós clamamos que a tua bênção seja conosco. Seja com o nosso visitante Amarildo e com todos os irmãos e com aqueles que nos assistem também através da internet. Derrama sobre nós a tua bênção esta noite e nos ajude a enxergar a ti. Obrigado por teu Filho Jesus, nosso Senhor, o qual pela sua morte e ressurreição nos deu vida juntamente contigo. Hoje Ele é o nosso Rei, a quem nós louvamos, a quem dedicamos a nossa existência. Para Ele queremos viver e dele queremos receber vida. Por isso nós estamos aqui e te pedimos esta ajuda em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cantemos nas estrelas. Vamos cantar por aqui mesmo, mas vamos cantar a música Nas Estrelas. Não cantemos nas estrelas, né? É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar, tudo Ele é pra mim. Vamos voltar ao início. Estrelas vejo a sua
sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim é que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Amém. Podem sentar. Podem sentar. Ora, meus irmãos, nós terminamos esse cântico dizendo assim: tudo Ele é para mim. Tudo é Jesus para mim. É verdade isso? É mesmo? É tudo mesmo para vocês? Tem certeza? Opa, já mudou, já mudou. Tem que ser, deveria ser. Então vamos pensar um pouco sobre essa expressão. Jesus ser tudo para nós. Significaria o quê? Jesus ser tudo para nós. Boa noite, quem foi que me deixou aqui, nos deixou boa noite para você. Oh, boa noite, Mateus. Vamos lá, gente, o que seria Jesus ser tudo para nós? Depender dele. Só isso? Ele é tudo porque tem tudo dele para nós. Então, ele está no caminho da dependência também, né? Dependência. Dele vem tudo. Nós dependemos dele porque dele vem tudo. Quer dizer que ele ser tudo para nós tem a ver só com nossa dependência? O que mais, gente? Será que existe mais? Autoridade? Prioridade? Em que sentido? Como assim? Prioridade? É mesmo? E é só isso? Bom, tá certo. Então, ele é tudo, ele tem que ser a coisa que a gente tem que buscar. Mas vamos lá, vamos falar sério sobre nós. Nós buscamos mesmo nessa vida só Jesus? Não? O que mais que a gente busca? Pode, lógico, aqui está livre. Jesus Cristo, para que Ele seja tudo, é como se o eu não existisse, a morte do eu. A morte do... Espera um pouquinho, eu, porque senão vai falar a morte do eu. Ai! A morte do eu. Tem que esperar um pouquinho para falar, né? Senão a morte do eu. Morte dói também mesmo. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Eu pus busca, é isso mesmo. É só para vocês aparecerem na televisão. Irmãos, vamos tentar achar um pouco mais do que seria esse tudo para mim. Né? É a morte do eu vivo, eu dependo dele, eu preciso dele, mas eu quero acrescentar com vocês, ele é um objetivo, ele é um alvo.
é o meu alvo viver para Ele. Na verdade, a minha ideia é uma ideia de serviço. A minha ideia é de que assim, eu só encontro paz, eu só encontro alegria, a minha satisfação está nele. A ideia de que a minha vida sem Ele não tem sentido. Jesus será tudo para nós quando de alguma maneira nossa vida perder o sentido sem Ele. Quando cada uma das coisas que a gente faz sem Ele se torna sem graça. Não constrói para nós. Nós temos que fazer muita coisa nessa vida porque a gente precisa sobreviver. Nós precisamos ganhar dinheiro, nós precisamos pagar as contas, nós precisamos criar os filhos, nós precisamos nos proteger dos bandidos, a gente também precisa se proteger às vezes dos políticos, e a gente tem todo um contexto de vida que de alguma maneira nós temos que dar sentido a todas essas lutas em Cristo Jesus. Gente, vamos falar sério sobre a vida. Como está difícil viver, não está? Como está difícil viver? Você sabe que se você não existe emprego bom, tudo é caro, e às vezes as coisas não andam do jeito que a gente queria, o mundo não gira em torno dos nossos interesses. Como está difícil viver? Hoje tivemos greve de metrô na nossa cidade, metroviários no geral, né? E parece que não foi só em São Paulo, acho que foi em outros lugares do país. Existe insatisfação com o governo. Certo. Veja, viver nesse ambiente, viver nesse mundo tão cheio de tragédias e você com as suas tragédias pessoais, né? Porque uma coisa é quando a gente vê a tragédia da vida dos outros, a gente ouve falar que o filho do outro está envolvido com algo que não é bom. Mas e quando você vive essas tragédias no seu mundo, no seu ambiente, a coisa é difícil. Você ouve falar do irmão que está desempregado, que já tem um tempo que ele não ganha o seu sustento. Mas é ruim quando você começa a perceber que isso está acontecendo com você. Veja, como está difícil viver nessa terra. E como essa terra ela é perigosa. Não é o Brasil, gente. É o mundo. Foi lá naquele país, eu não lembro, não sei se é Dinamarca, que aquele rapaz matou não sei quantas pessoas por uma questão político-religiosa. Noruega, né? Foi na Noruega, não foi? Puxa vida, você está perigoso. Até em um país como a Noruega, que o índice de criminalidade deve ser quase zero. Para essa vida precisa ter algum sentido maior. Essa existência precisa ter algum sentido maior. Daí a Escritura nos ensinar que Cristo tem que realmente ser tudo para nós. Ele disse assim: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nunca prometeu um mar de flores, mas ele prometeu que nós podemos olhar para ele e há razão de passar por ele. Você entendeu? Imagine você que alguém chega para você e fala assim: ó, rapaz, tá vendo esse canteiro aqui? Tá cheio daquela unha de gato. É unha de gato que chama aquela planta cheia de espinho? Acho que é unha. Arranha-gato. Não, é o contrário. É a unha que arranha o gato. É a unha de algum outro bicho. Veja só. Alguém chega para você e fala assim: tá vendo esse canteiro aqui, ó, de 2 metros de altura de arranha-gato? Você tem que atravessar por ele. Essa é a vida. Essa é a vida. Você tem que atravessar por esse canteiro. Aí você fala: para quê? É porque do outro lado desse canteiro de arranha-gato, do outro lado dessa travessia, você tem uma fonte de água cristalina que não para de jorrar. Você tem algo para você. Você tem alimento para a sua alma. Você tem vida. Teoricamente, o que a Bíblia nos ensina sobre a vida
O que a Bíblia nos ensina sobre a vida é que aqui é o canteiro de arranha-gato. É que Cristo está nos esperando do outro lado. E que nós temos que aprender a fazer de Cristo, veja, esse Cristo que está aqui, ele tem que habitar na nossa mente como nosso objetivo. Para que essa travessia tenha sentido, gente. Para que essa existência tenha algum sentido. Nós conhecemos religiões que dizem para as pessoas que não existe nada do lado de lá. Que no fundo tudo é atravessar para voltar, atravessar para voltar. Vocês conhecem isso. Eles dizem que você passa por tudo isso para simplesmente voltar para isso. O cristianismo diz algo diferente. O cristianismo diz para você que do lado de lá tem paz, tem Cristo. Cristo tem que ser a ambição do nosso coração, tem que ser o nosso sonho diário. A vida com Cristo tem que ser a nossa expectativa de futuro, gente. Senão não tem sentido. Tanta dificuldade que a gente tem para criar filhos, tanta dificuldade que a gente tem para ter um lar, para manter a vida de relação com um esposo, com a esposa. A dificuldade que a gente tem no relacionamento com as pessoas. Sempre vai aparecer alguém para estragar o seu dia, não é verdade? Sempre aparece uma confusão. Está aí tudo indo bem, de repente vem uma confusão no meio do caminho. Sempre tem um arranha-gato no meio do caminho. Sempre tem alguma coisa para arranhar a gente. Isso tem que ter sentido. Foi isso que ocupou a mente dos apóstolos. Foi essa mensagem que eles deixaram para nós. Irmãos, o nosso tema é santificação. Você vai falar, o pastor hoje está viajando, né? Santificação é o progresso nessa mentalidade aqui. É a capacidade que vai aumentando em nós de conseguir ter Cristo em nossa mente tão arraigado, dele ser o tudo para nós. É lógico que nesse meio de caminho nós temos que sobreviver, mas cada uma das coisas que a gente faz só tem sentido porque a gente almeja algo melhor. Abra aí a sua Bíblia, só para a gente tomar como exemplo, a primeira carta que Pedro escreveu, a primeira carta de Pedro. Só para exemplo. Eldo, você vai começar a leitura aqui com o microfone, por favor. Na primeira carta de Pedro, a título de exemplo para vocês entenderem como que os apóstolos viram essa travessia e para eles precisava-se de Cristo sim na mente dos homens e mulheres de Deus para eles seguirem em frente. Olha só o que Pedro diz assim, capítulo 1, verso 3 até o verso de número 7. Vai lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e inmarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guiados pelo poder de Deus. Guiados ou guardados? Guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Até aí por enquanto, guarda aí. Veja como Pedro ele dá a introdução da carta dele, aponta para quê? Para isso aqui, ó. Ele fala, essa é a nossa viva esperança, a nossa herança incorruptível. Aí ele volta para essa realidade e fala assim, vocês são guardados para isto. Como é necessário o crente fazer de Cristo o seu tudo, fazer de Cristo a sua única esperança, porque essa vida é de aflição, gente. Não se enganem. Eu tenho repetido algumas vezes, vocês têm ouvido. Nós não estamos aqui a passeio, aqui não é a Disneylândia da fé. Se você busca nesta vida um tipo de fé que não tenha esses espinhos, você vai se desiludir com a vida. Você tem que ter expectativa para que todas essas lutas tenham sentido. Então, se você notou bem a leitura, é isso que Pedro está dizendo. Ó, nós temos uma herança que ele exalta, imarcessível, incorruptível, guardada nos céus para nós, que somos guardados para ela. Mas continua aí a leitura.
Nisto. Nisto exultais, embora no presente. por Veja só. breve tempo, Nisto exultais, ou vos alegreis, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, é isso. Essa vida só vai ter sentido real, só vai ter um valor real, só vai fazer diferença para nós à medida que Cristo crescer na nossa mente como um valor. Veja, e quando eu falo Cristo aqui, eu estou falando Cristo e você pode entender toda a divindade, porque na verdade Cristo aqui é o Rei, até que Ele entregue esse reinado a Deus, até que Ele vença todos estes nossos inimigos aqui. E então, santificação, esse processo de santificação, não é o processo de você aprender a passar ileso, sem problemas. Não é isso. Santificar-se não é aprender a vencer os espinhos. É aprender a ter Cristo como grande valor, para que a dor dos espinhos minimize diante do alvo que você tem. Deu para entender? Você tem um alvo de vida, seu alvo é Cristo. Seu alvo é a pátria celestial, meus irmãos. Olha só, Pedro, capítulo 2, verso 11. Fátima, você pode ler para nós? 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. 12 também. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu queria só chamar a sua atenção para a maneira como Pedro vê essa nossa vida aqui. Ele vê como peregrinação. Pedro não se vê aqui como um morador definitivo. Ele vai dizer que esse é um tabernáculo provisório, porque o verdadeiro tabernáculo está lá. Isso sempre foi o combustível da fé e da luta desses nossos irmãos do passado. Ver, isso é ter objetivos, e para fazer isso você precisa de Cristo na sua mente, ele precisa estar forte na sua mente. Quando você levantar de manhã e que você tiver um problema muito grave para você resolver durante o seu dia, que você não sabe se vai resolver, e que muitas vezes você não vai resolver, que você não vai conseguir passar por ele, e muitas vezes você já até sabe que isso não é assim, mas você não perde o objetivo de vida, porque você sabe que a sua vida não termina ali. Irmão, santificação, então, é este processo de fazer a nossa mente se consolidar nesse pensamento. É a nossa mente solidificar essa verdade de Cristo, a ponto de não vivermos mais para nós mesmos, mas vivermos para Cristo. Então, eu quero, esta noite, falar um pouco sobre este processo. Falar um pouco sobre como ele acontece, de que maneira ele se desenvolve em nós. Só para termos de nota explicativa, porque alguns irmãos não são frequentes, né? Nós temos inclusive o visitante. Eu quero só explicar como é que eu estou vendo santificação nesses dias aqui. Né? Então, estamos fazendo aqui uma distinção. Estamos fazendo uma distinção entre aquela santificação condicional e a santificação progressiva. A condicional é um estado, é uma condição a que Deus nos leva. Santificação, na verdade, vamos tentar definir com algumas
outras palavras, é a capacidade de fazer a nossa mente focar-se em Deus. É conduzir a nossa mente para o foco em Deus. Deus ser tudo para nós. E no caso, Cristo ser tudo para nós. Este é o grande objetivo da santificação. Nós vamos falar disso já já. Então, a minha mente é pensar todas as coisas em torno de Cristo. Então, eu vou pensar, por exemplo, o trabalho. O meu trabalho. Eu estou trabalhando ou eu estou buscando trabalho, seja como for. Eu nunca penso no trabalho... Perdão. Eu nunca penso no trabalho nos termos de que eu trabalho para mim mesmo e a minha satisfação está no trabalho em si. O trabalho é o meu instrumento para glorificar a Cristo. Então a minha relação com o trabalho é sempre assim, ó. Por meio de Cristo. Meu pensamento vai a Cristo, vai ao trabalho e volta através de Cristo para mim. Eu compreendo o que eu faço a partir de Cristo. Isso é uma maneira cristo-referente, ou tel-referente de viver. É viver sempre com o foco, a referência em Deus. Tudo que eu faço tem a ver com Deus. Aquele trabalho, lazer, família, ou qualquer outro empreendimento da nossa vida, sempre tem que passar por Cristo. Então, por exemplo, quando eu não uso Cristo como meu referencial, para quem é que eu trabalho? Para o meu sustento. Então, o que me alegra no meu trabalho é o dinheiro que eu recebo, não é? E se eu ganho pouco? Fico triste, fico infeliz. Tudo bem. Vamos pensar nessa mesma situação em relação a Cristo. Quando eu tenho Cristo como meu ponto de referência, o trabalho também tem a ver com dinheiro? Também tem? Tem. Lógico que tem. Mas e quando eu ganho pouco nesse sentido? Por quê? Porque eu estou bem. Por que agora eu estou bem? Essa é uma maneira simples de dizer, porque o pouco com Deus é muito. Porque a minha? Porque na verdade é pouco. Mas a minha satisfação não está no dinheiro, está no fato de que Cristo tem a ver com isso. É por isso que Deus diz assim, agrada-te. Oi? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Em outras palavras, tenha prazer em ter o Senhor e isso é suficiente para você. O dinheiro é só o complemento, gente. O dinheiro em si... Ah, pastor, isso aí é fácil falar, só não está passando fome, não está com as contas atrasadas. Bom, mais ou menos... Não é isso, meu irmão, não é isso. Eu sei que a nossa tendência é pensar assim, que se a nossa barriga doer, sem comida, que nós vamos ser infelizes. Você sabe o que foi que Paulo disse aos crentes de Filipenses? Eu sei viver abastado ou na necessidade. Tudo posso. E quem é que fortalece ele? Jesus. Mas como que Jesus fortalece se ele está com fome? Fortalece. Lógico. É só pensar em Jesus não enche a barriga. Irmão, é outro tipo de satisfação. É outro tipo. Primeiro tem toda a providência, a misericórdia de Deus. Eu creio nisso. Que Deus sabe socorrer os seus filhos. Mas nós sempre temos que nos alegrar nele. A nossa fé tem sido muito confusa. Nós temos tido uma fé que as coisas não passam por lá, as nossas satisfações estão passando sempre por aqui, e Cristo parece estar numa outra esfera que não tem nada a ver com isso. Agora vamos pensar o outro lado da moeda. Digamos que o dinheiro foi muito. Você trabalhou egocentricamente só nessa direção e o dinheiro foi muito. O que você está sentindo? O que você sentiria? Alegria, satisfação, o que mais? Poder. E você sentiria um certo senso de altivez. Puxa, eu consegui, né? Eu sou bom mesmo, né? Isso veio tudo de mim. Aí você vai dar glórias para quem?
Não, nesse sentido, você vai dar glória para você mesmo. Eu trabalhei, eu sou bom mesmo naquilo que eu faço. Olha, fiz um negócio, não é nem da China mais, é de Marte. Fiz um negócio de Marte. Fiz um negócio da Lua, fiz um negocião. Né? Veja, e quando isso passa por Cristo? Nunca é assim, é humildade. Cristo me abençoou. Cristo me deu. Quando a gente tem filhos, a gente tem que agradecer a Deus por tê-los. Não importa, só mudar aqui, ó, de cifrão põe filhos. Não importa se é dor de cabeça ou se era alegria, foi Deus quem deu. Se a nossa relação com eles passa por Cristo, tudo muda no modo como a gente vê as coisas. E santificação é essa capacidade progressiva. Esse é um estado, nós temos condição de fazer isto. Esse é o estado que Deus nos colocou. Isso é possível para nós. Isso não é possível para os homens e mulheres que não tomaram a decisão por Cristo Jesus na sua vida. Mas para nós porque é um estado, é uma condição, somos santos do Senhor, separados para pensar nele, para pensar a vida através dele. Só que nós temos que crescer nisso. E esse é o sentido de santificação progressiva. É isso, cada dia ficar mais comum, ficar mais natural, ficar mais perto de nós. É você não precisar forçar, eu tenho que pensar em Cristo para depois pensar nisso. Mas você naturalmente faz isso. Essa santidade progressiva, meus irmãos, essa santidade que faz você crescer, amadurecer, ela é uma obra que você precisa entender na sua relação com Deus. Então, assim, eu quero dar alguns passos, eles não são todos os passos, são apenas alguns passos. Eu espero que você, meditando nessas coisas, você cresça, você mesmo comece a pensar a maneira como você vai agir, porque não existe receita pronta, existem apenas alguns caminhos que a Bíblia nos dá. E eu queria estimular mais, principalmente para os que têm filhos, que vocês aprendessem a olhar para a vida dos seus filhos assim também, com a necessidade de fazê-los se aproximar deste tipo de pensamento. Porque eu volto a insistir, nós temos sido pais, né? A nossa geração, não é a nossa, a minha só, há algumas gerações nós temos visto as famílias fazendo assim, leva o filho para a igreja, ele conhece a Cristo, se vira, hein? Só não sai da igreja, por favor. E se o filho sai, se ele estiver indo bem na escola, se ele estiver bem empregado, se ele fizer um casamento decente, tudo bem, é isso que eu quero, meu filho indo bem, ou minha filha indo bem. Mas nós temos que dar mais para os nossos filhos. Então eu quero estimular você que tem filhos a entender este modelo de vida e a levar para casa. E se seus filhos já saíram da gaiola, né, já bateram asas e voaram, né, já se casaram, já têm famílias, você não se esqueça deles. Porque nós não podemos esquecer dos nossos filhos. As nossas obrigações mudam no formato, mas nunca no conteúdo. Muda o formato, como você vai fazer agora esse aconselhamento, como você vai fazer essa tutela. Muda o formato. Você não vai chegar no seu filho e vem cá que eu vou te dar uma surra. Muda o formato, mas nunca muda o conteúdo. Porque o conteúdo sempre será que Cristo seja tudo para ele. E agora, principalmente para quem já é avô, né? Que nem o Helder. Quem já é avô tem que lembrar que isso tem que ser para os filhos dos nossos filhos. Porque esse mundo vai passar. Eles também vão passar pela estrada de arranha-gato. E precisam de Cristo. Porque a outra geração pode não conhecer Cristo e se arranhar nessa vida. Arranhar para valer. Eu quero começar abordando o seguinte, o propósito da santidade. O propósito.
Alguma pergunta, irmãos? Olha, me interrompa, eu falo muito e às vezes eu fico muito empolgado e eu quero que vocês não me deixem correr demais, tá bom? Na minha classe de escola dominical, eu disse que o estudo é uma corrida de 100 metros. Eu falei, olha, aqui na escola dominical é uma corrida de 100 metros, a gente tem que voar. Não dá para... Mas aqui de quarta-feira não, que é uma maratona. 42 quilômetros. Aqui a gente vai num passo diferente, a gente vai apreciando a paisagem. A corrida de 100 metros, 9 segundos, pelo menos o pessoal me disse que 9 segundos você atravessa a linha de chegada. 9 segundos. O homem mais rápido do mundo. Né? Não dá tempo de ver a paisagem, dá? Não dá. Mas numa maratona de 42, dá para a gente apreciar uma série de coisas, a gente pensar, dá tempo da gente refletir. E aqui o estudo bíblico eu não tenho pressa. Até a volta de Jesus Cristo, a gente chega lá. Alguma pergunta? Melina levantou a mão? Não. Tá só... Fala, Eldo. Faz aí no microfone, Eldo, para ficar legal. Ainda estou com aquela questão da quarta passada. Faz aí. Do Deuteronômio 28, lá, das bênçãos, né? Certo. Porque o texto lá, que você falou, né? Que o texto fala, bendito serás, né? Então, bendito. Mas depois o texto, até o verso 14 do capítulo 28, ele vai discorrendo um monte de bênçãos, né? Mas ele começa assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos. Exatamente. Que eu te ordeno. Assim como depois vai dizer o contrário, né? Se você né? cumprir isso tudo, né? Isso que eu acho que ninguém cumpre perfeitamente. Na Bíblia está cheio de casos, e Deus sempre fez esse pacto com o povo, desde Abraão, e ninguém nunca cumpriu perfeitamente isso. Eu já falei a semana passada. Perfeição imperfeita, lembra? Eu vou falar disso aqui, perfeição imperfeita. É o último ponto de hoje. Tá bom? Eu quero que você entenda o seguinte, Deuteronômio 28 não é uma promessa assim, faz isso que eu te dou aquilo. Deus não trabalha assim, faz isso que eu te dou aquilo. Deus não barganha com a gente. Né? Até porque, se você, não vamos pelos exemplos, não vamos vamos pensar em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi obediente? Jesus Cristo fez tudo que estava na lei? Quantas casas ele tinha? Quanto que produziu o terreno dele? Ele tinha terreno? O que ele mesmo disse? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Pera lá, então tem alguma coisa errada. Ou a lei mentiu, ou Jesus Cristo não era obediente. Das duas, uma. Não é das duas, uma. Na verdade, a lei não estava prometendo uma bênção incondicional porque alguém fazia o mandamento. Agora, qual o objetivo do mandamento? O que é atentamente ouvir a voz do Senhor? E guardar tudo aquilo. O que é o guardar? Vamos lá, resuma os mandamentos para mim. Todas as suas forças e todo o teu entendimento. Então, se você lembrar do meu desenho aqui, do cérebro, aqui só estou desenhando o cérebro, o que é isso? É, de alguma maneira, ter Deus como tudo no meu pensamento. A lei, o objetivo dela, e aí nós vamos falar disso. Qual é o objetivo da santidade? O objetivo da santidade é que os meus pensamentos sempre tenham Deus como referência. Que Deus seja tudo em todos. Que Deus seja tudo para mim. A santidade progressiva tem como objetivo elevar a sua mente. Lembra que eu disse da mente pecaminosa, que pensa no ego? E o novo homem em Cristo que pensa cristocentricamente? Então a santificação é o fortalecimento deste modelo de vida. Então assim, quando Deus disse isso para o homem, atentamente ouvires a minha voz e obedecer, e ele está dizendo o seguinte, olha, conseguir levar o seu pensamento Daí, mais tarde, eu vou falar sobre a perfeição imperfeita. Que a Bíblia diz, sê tu perfeito. Ou não diz? A Bíblia manda a gente ser perfeito. E nós vamos ver um texto do apóstolo Paulo em que ele fala dessa dificuldade. Eu sou perfeito e não sou. Como é que é isso?
Tá? Se você aguardar, a gente vai abordar um pouquinho mais isso. Tá? É importante que a gente enxergue a lei do Senhor e os mandamentos do Senhor com os seus objetivos. O objetivo da lei é o quê? Santidade. O objetivo da santidade é metanoia. Metanoia é o que mesmo? Mudança de mente. E a mente tem que ser como o quê? O que tem que ocupar a nossa mente? Eu digo Cristo porque Deus o colocou no centro de todas as coisas. Mas você pode chamar Deus também, como você quiser. Esse é o objetivo da santificação. Que a metanoia, o nosso arrependimento, a nossa mudança, se consolide aqui. Que a nossa mente pense em Deus constantemente. Aí que está a sua pergunta, mas a gente não consegue, pastor. Quem aqui consegue pensar constantemente em Deus? Paulo falou isso, né? Aquilo que eu quero fazer, eu faço. Mas ele disse, né? Eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele disse, exatamente, você tem os dois lados, né? Vamos pegar o dia de hoje. Vocês lembram o que aconteceu hoje na vida de vocês? Lembram mais ou menos tudo o que aconteceu? Tem aí um... Então tá bom. Quem que acordou aqui antes das 6 da manhã e saiu para trabalhar? Saiu para a escola, saiu para trabalhar. Olha lá, Mateus, qual foi a primeira coisa do dia que você fez? Tomou leite. Para quê? Para não passar fome. Por quê? Porque eu não gosto de passar fome. E por que você não gosta de passar fome? Porque passar fome é ruim. Não traz prazer. No final das contas, você estava procurando prazer logo na primeira coisa que você fez na vida. Hoje. Ou não? Sim. Aí você tomou leite. Sentiu prazer? Não passei fome. Teoricamente, senti a satisfação, né, de ter a barriga, né, como é que fala? Preenchida. Saciada. Puxa, como é bom a gente ter pessoas com bom vocabulário, né? Para não falar barriga cheia, saciada. Tá muito bem. Veja, irmão, ele fez uma coisa que a maioria de nós fez. Quem não bebeu leite tomou um café, quem não tomou café tomou um chá. A Célia tomaria café, eu tenho certeza. Não é? Então assim, nós fizemos mais ou menos a mesma coisa que o Mateus, e ele foi bem radical, disse, eu peguei a primeiríssima coisa. Alguns lembrariam, eu fui para o trabalho, eu fui para o médico, eu fui para isso. E de certa maneira nós fomos viver a nossa vida. Ou não? Fomos. Quem de nós falou, estou bebendo leite para a glória de Deus? Isso não foi um raciocínio. Não foi um raciocínio que passou pela nossa cabeça. Nós estamos tomando café para não ficar com fome. Mas alguém pode ter falado assim, mas eu agradeci a Deus que estava tomando um café. Mas também é um cuidado do corpo, porque o nosso corpo é feito do Espírito Santo. Eu tenho que cuidar. O ímpio também cuida do corpo, né? E ele cuida para Deus? O ímpio, não, mas nós estamos cuidando. Mas nós corremos o risco de cuidar do nosso corpo do mesmo jeito que o ímpio cuida, sem pensar em Deus? Lógico. Agora, essa é a nossa esfera de vida. Nós fomos, gente, penetrados por uma estrutura de pensamento em que faz com que o nosso ser seja o centro das nossas atenções. É difícil a gente escapar disso. Caiamos na real, nós fomos contaminados pelo pecado, por isso que é batalha espiritual mesmo. Eu imagino que se fosse um Adão sem pecado, ele teria naturalmente essa... Deus, obrigado pelo leite. Logo cedo, o Senhor providenciou para eu não passar fome. O Adão antes do pecado teria essa estrutura de pensamento natural. A mente dele estava conectada com Deus. Ele não conhecia outro caminho de satisfação. Ele nunca conseguiria, ele não pensaria, minha barriga está cheia, agora eu estou feliz. Não. Puxa Deus, o Senhor fez isso. O Senhor saciou a minha fome, a minha sede. Satisfez a minha fome,
a minha necessidade. Era assim que era para funcionar as coisas. Santidade progressiva é essa busca desta mente que vai a Deus sempre, sempre vai a Deus. É mesmo, mas o pastor não fez nenhuma coisa errada, ele só bebeu leite, daí? Eu sei, irmão, eu não estou dizendo que ele cometeu uma imoralidade. Só estou dizendo que a mente dele funcionou como a de todos nós, passando num caminho horizontal. Mas talvez o Mateus caiu na real. Puxa, tem que agradecer a Deus meu alimento. Pô. Foi só o leite. Porque tem gente que só agradece o almoço. Vocês já viram isso, né? Tem gente que só ora na hora do almoço. Vocês conhecem gente assim? Só ora na hora do almoço? Eu conheço. E bastante gente. Porque a hora do almoço, pô, pelo menos na hora do almoço, tem que agradecer a Deus, né? Do almoço e da janta. Tem uns que é só no almoço ainda, e tem uns que é almoço e janta. Mas, por exemplo, cafezinho de tarde, uma frutinha no meio do dia, precisa agradecer a Deus, é pouco. É, pouquinho, um cafezinho, vou agradecer a Deus um cafezinho. Não, você percebeu como nós fazemos isso? Como nós temos que forçar a barra para pensar em Deus? Mas talvez o Mateus ainda tenha falado, puxa Senhor, como é que eu posso desfrutar de um leite tão gostoso? Você toma leite puro, Mateus? Com açúcar? Senhor, como é que eu pude desfrutar de um leite assim adocicado? O Senhor plantou a cana, o Senhor colheu a cana, o Senhor fez a vaca, o Senhor tirou o leite da vaca, o Senhor mandou para uma indústria, a indústria entregou no mercado, meu pai foi lá e comprou, eu tomei. Puxa, tudo isso tinha a mão do Senhor, obrigado. A mente santificada pode esquecer, mas ela será cobrada, porque ela já está preparada para pensar de outro jeito. Aí ele vai falar, mas eu sou um pecador mesmo. Que nem eu falando aqui para vocês, alguns que não oram pelo café da manhã, na internet, não estou falando daqui, é só gente da internet que não ora pelo café da manhã, nem pela fruta, né? Você fala assim, puxa, é mesmo, eu vou começar a orar pelo meu café da manhã também. Mesmo que for um cafezinho preto, foi Deus que me deu. Ou pelo menos eu vou aprender a ser mais zeloso na minha gratidão para com Deus. Você pode orar o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí fica subentendido que tudo que Deus deu durante o dia, veja, não use esse recurso, assim, tentar enganar Deus, que está subentendido. Deus quer você ali. O que você recebeu de Deus? Sabe o que a Bíblia diz? Que nem a folha da árvore cai sem Deus ordená-lo. Nem o passarinho come porque Deus dá a comida. O Salmo de número 104 diz que todos os animais esperam as coisas do Senhor, porque é Deus que dá para eles. E assim também nós, o trabalho e todas as outras coisas. O objetivo, só para completar essa frase. Quem é que falou, pastor? Só para completar essa frase, Jane, já pega o microfone para você falar. Só para completar esse pensamento. O objetivo da santificação na nossa vida, essa santificação progressiva, é fazer cada dia mais o nosso cérebro, a nossa mente, não vou falar cérebro, mas a nossa mente, ela se adequar a essa estrutura transformada. A essa estrutura transformada onde Cristo é tudo, onde Ele é tudo que interessa. Fala, Jane. Não existe nada fácil. Já vou começar sem saber a pergunta, não existe nada fácil. Fala, pode falar. Então, é fácil você conseguir fazer essas coisas quando tudo se encaixa, né, no dia. Então, a correria, a gente acorda numa hora certa, a gente tem tempo para fazer tudo direitinho. Assim. Igual, eu não gosto de falar antes com ninguém até eu terminar minha oração. Então eu passo, acho que as pessoas, minha família pensa que eu estou com um mau humor. Mas na verdade eu preciso concluir, senão você fica só falando e não termina aquela conversa de manhã.
Mas assim, não andeis ansiosos. Eu acho que na nossa ansiedade é difícil a gente conseguir manter em tudo, a oração na hora, até no almoço, né? Com essa vida corrida que a gente tem, né? Mas veja, Jane, é isso. É porque não é fácil, aí eu vou concordar com você, não é fácil a gente escapar dessa estrutura que penetrou a nossa mente quando o homem se afastou de Deus. Para Adão, antes da queda, como será para nós depois da redenção final, nós não precisa forçar. Não é uma coisa que você precisa parar, raciocinar, não, será natural. Ele será o nosso sol. Ele será o nosso ar. O que eu quero dizer com isso? Alguém aqui parou e falou, ai, acordei, agora eu preciso respirar, porque se eu não respirar eu morro. Não, você respirou, né? Sua relação com o ar aconteceu naturalmente, sem precisar um mecanismo mental de, vai lá rapaz, respira, puxa o ar, isso, agora solta, não adianta só puxar o ar, tem que soltar. Você não precisa disso, né? Funciona naturalmente essa engrenagem. Ou alguém acordou de manhã e falou, coração, coração, bate aí que está na hora de começar a bater. Não, ele não funcionou naturalmente. Essa é a ideia de que nós não conseguimos fugir desse problema que nos afetou, porque nossa vida, a estrutura virou de ponta cabeça, nós pensamos em nós mesmos. Você diz assim, não é fácil a gente fazer isso. Mas por que é fácil a gente pensar só em nós mesmos? Por que naturalmente a gente se centra, o mundo fica centrado em nós? A gente não precisa nem pensar. Vou tomar leite, porque eu estou com fome. Nós estamos numa estrutura de pensamento que funciona assim. Preciso ir do trabalho porque eu preciso ganhar dinheiro. E se eu não ganhei dinheiro, quem trabalha assim, quem depende do dia a dia para ganhar dinheiro, sabe? Que não recebe salário. Precisa ir lá fazer para a coisa acontecer. Aí vai lá e faz, a coisa acontece. Poxa, ainda bem, hoje foi. E o dia que não acontece? Meu Deus. O nosso pensamento funciona conectado em nós ainda. O ego é difícil fazer morrer a nossa velha natureza em nós. Fala, Mateus. A gente faz muita coisa, por quê? Porque está funcionando. Agora não está mais. A gente faz muita coisa porque a gente precisa, tipo, o nosso instinto. Nosso instinto. Mas os animais também fazem pelo instinto e a Bíblia fala que eles também glorificam a Deus pelo que eles fazem. Sim, mas nós temos racionalidade. Por isso que eu estou falando que é mudar a mente. Nós somos os únicos seres que glorificam a Deus com a mente, fora os anjos. Da criação material, nós somos os únicos seres que trabalhamos com a mente para glorificar a Deus. Essa é a grande diferença do homem, é por isso que ele é a coroa da criação. O passarinho, ele louva a Deus, ele vive para Deus existindo, mas ele não para pensar, Senhor, obrigado pelas minhocas que eu comi hoje. Isso aí não passa na mente deles. Pelas frutinhas, né? Os periquitos, obrigado, Senhor, porque eu passei no milharal, passei hoje no milharal que o Senhor deu, milharal bacana. O periquito não vai pensar, mas você pensa. E Deus quer ser amado por você. Isso é diferente, Mateus. Se a gente faz só por instinto, porque eu preciso saciar a minha fome, e não passa aqui por um raciocínio de gratidão, isso os ímpios fazem. Por isso que muitas vezes a Bíblia compara os ímpios às bestas feras. As feras. Por quê? São irracionais nesse sentido, não pensam em Deus. Se tornam nulos nos seus pensamentos. Como feras. Entendeu? Deu para pegar a diferença? Então, esse é o objetivo da nossa santificação. Que os nossos pensamentos sejam concentrados em Deus. Eu quero chamar você para Romanos capítulo 12. Primeiro Romanos 11, depois Romanos 12. Fiquem à vontade para perguntar, para colocar outras dificuldades e assim, irmãos, nós estamos estudando, nós não estamos
determinando doutrinas. Romanos 11:33. Romanos 11:33. Melina, você pode ler para nós? 33 ao 36. Tá, e aí Marcelo, Miriam, já vai guardando aí Romanos 12, 1 e 2. Vamos fazer uma conexão entre esses versos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Bom, você já conhece esse texto, ele é conhecido da boa parte dos irmãos. Veja que ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. De como é especial ter esse discernimento. De como Deus é perfeito em tudo que Ele faz. E como às vezes é até difícil imaginar algo como Deus é. E ele fala, e ele termina dizendo, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ele está falando desta possibilidade de uma mente que, conhecendo Deus, descobre que tudo que existe veio dele, tudo existe para ele, para a glória dele. Tudo bem? Agora, ele vai olhar para os homens, e olha o que ele então pede para os homens. Por causa disso, o que ele pede? Miriam, agora você. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esses séculos, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele fala assim, Deus, é tão maravilhoso imaginar que o Senhor é tudo, que o que ele primeiro pensa, irmãos, olha só, Deus é tudo para todos, para todos. Por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. O que nós temos que fazer? Mudar a nossa mente. Nós não podemos ser como as pessoas deste mundo, deste século. Aí a ideia representando a estrutura de pensamento que existe no mundo, que pensa em si mesmo. Nós temos que pensar em quem? Nele. Junte esses versículos e perceba essa conexão. Olha só mais para frente. Porque pela graça, verso 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Veja como ele fala assim, olha, o problema nosso é pensar demais em nós mesmos. Nós temos razões demais. Meus irmãos, nós temos razões demais. Como é difícil a gente dar o braço a torcer. É difícil, né? Fala a verdade. Dar o braço a torcer não é fácil. Pastor, né? Todo pastor sofre da síndrome de o dono da verdade. Não, se o pastor disse, tem que estar dito. Como é difícil você falar assim, não, tem que dar o braço a torcer. Não era assim, não deu certo. Você já passou por isso? De você saber que não deu certo, mas você não querer admitir que não deu certo? Ou não? Será que isso acontece comigo? A gente tem uma tendência a não dar o braço a torcer. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós erramos. Então nós precisamos transformar a nossa mente. Como é difícil pensar de nós mesmos na medida certa. A gente tem uma dificuldade muito grande com isso. De admitir que não era aquilo. Quando faço alguma coisa sem consultar a Deus, isso é porque Deus me deu a oportunidade. Me deu, entendeu? Eu falo assim, tá vendo, né? Você não fez. Você não buscou a Deus. Quando eu digo que temos dificuldade, não significa que todo mundo tem. Mas de vez em quando a gente tem uma dificuldade de admitir que estamos errados. Até a hora que cai a ficha, né? Que a gente vê, olha para um lado, olha para o outro e fala, o jeito é admitir.
Porque nós sempre temos que estar meio encurralados para ter que admitir certas coisas. É normal que seja assim, mas nem todos. Há pessoas que já se santificaram a ponto de sua consciência saber colocar a medida certa disto. Mas a gente tem uma tendência sempre a achar primeiro que nós estamos certos. Homem e mulher. Quando a mulher diz assim, quando a mulher fala assim, vai pela esquerda, e você vai pela direita, e você descobre que o caminho dela é que estava certo, como é duro a gente falar, você tinha razão. Você tinha razão, né? Ela falou, eu falei para você que era por lá. Não, mas eu não entrei lá porque o carro me fechou, porque não sei o que, eu tento dar um jeito. Eu falei, realmente, eu devia ter te ouvido. Como é difícil, né? Até a hora que a gente dá numa rua sem saída, fala, amarela, faz aquela cara de bolacha, acho que você estava certo. Ainda é assim, acho que você estava certo. Põe a culpa no GPS. Essa daí, a hora que eu não é, você está vendo? Você está suspeita, que ela faz todos os caminhos. Né? Então, aí você põe a culpa no GPS. Não, mas mudaram essa rua não era assim. E assim vai. Irmãos, é uma luta que se trava dentro de nós mesmos para nós não pensarmos em nós. É lógico que eu estou usando um exemplo coloquial, mas eu quero falar de coisas mais importantes sobre a vida. Que Deus tem caminhos perfeitos para você e você escolhe outros. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final são o quê? Caminhos de morte. Mas o caminho de Deus é perfeito. Quantas vezes o Senhor deixou claro, é isso, não faz assim, é assim, ó. E a gente faz o quê? Vai pelo outro. Então assim, irmãos, essa é a nossa luta. Santificação tem este objetivo. Essa mudança de mente que faz Cristo ser tudo em nós. Eu quero explorar um texto com vocês, acho que eu não vou conseguir explorar todos os textos. Falei que ia chegar até aquela questão lá de Filipenses. Vamos passar rapidamente sobre um outro texto. Hebreus capítulo 12, verso 14. Alguém lê aí pra gente, bem rápido. Hebreus 12, 14. Eu quero só falar um pouquinho mais sobre esse objetivo. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você está vendo aí nesse texto, né, essa expressão, a gente tem que entender isso. Alguns têm a ideia de que esse sem a qual ninguém verá o Senhor significa vai para o inferno. Se não vai ver o Senhor, vai ver quem? Não, vai ver o Senhor irado. E vai ver o capeta junto lá com você. Os dois vão ver o Senhor irado. Né? A ideia... Agora eu vou dar a minha visão desse texto. Acho esse um texto assim, que a gente precisa melhorar. Melhorar, não o texto, melhorar a nossa visão, nosso entendimento dele. Seguir a paz com todos e a santificação. A palavra que ele usou aqui para a ideia de servir, o verbo dióquete, é a ideia de perseguir, atravessar um caminho. Seguir aqui é atravessar um caminho. Perseguindo, é como um cão perdigueiro, perseguindo. Perseguir a santificação. E a ideia então é de progresso, não é? De crescimento. Ele não fala de uma santificação como uma condição para ver a Deus, porque essa santificação condicional que Deus nos dá quando nos salva, já nos dá o céu. Nós não perdemos isso. Mas ainda temos que perseguir a santificação. O problema está, o que significa ver a Deus nesse texto? Sem a qual ninguém verá a Deus. Alguém pode ver Deus? Alguém pode ver Deus? Chegando lá no céu, dá para a gente abrir a janela da nossa nova casa lá, naquele palácio que a dona Hilda vai ter lá, bem de frente com a casa de Abraão.
né? Ela, compadre Abraão, muito bem, tal, e olha assim, vê Deus? Ela vai ver Deus? Não, não vai ver Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Alguém pode ver Deus? Não pode. Um dia nós não vamos ver Deus, assim como a gente vê? Não. Pois eu não sabia. Não, nós não vamos ver Deus. Não, eu acho que na eternidade nós vamos ver face a face. Como é que é? Sim, Jesus sim. Jesus sim. Deus nós vamos ver? Não. Ele prometeu. Então, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, um dia dele. Seria a nossa lógica. Então, nós precisamos entender. Bom, eu não posso ver Deus primeiro. Deus é o Espírito invisível. Agora, né? Nessa vida aqui. E quando estiver lá, ele vai ter corpo? Não, mas como que diz que sem essa... Isso, nós vamos entender. Então agora eu vou te falar como é que eu acho que a gente deve entender esse texto. Abra aí em Jó 42:5. O Marcão pode até cantar para nós a música do Logos. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora... Não, mas agora os meus olhos te veem. Essa caiu na música do Logos, né? Porque na música do Logos, mas agora de contigo andar. Né? Lê aí então, Sidney. Jó 42:5. Se não é o 5, é o 6, eu acho que é o 5. É o 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Veja, mas Jó viu a Deus? Como é que ele disse que os meus olhos te veem? Os olhos da fé. Gente, pelo que ele passou... Ele viu Deus? Não, pelo que ele passou, eu acho. Ele não viu Deus. Mas ele disse, os meus olhos te veem. Ele não falou assim, o meu coração te sente. Ele não falou assim, puxa, posso perceber a tua presença. Ele diz, os meus olhos te veem. É lógico que é uma linguagem figurada. Ele não viu Deus. Mas, não, mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Vamos tentar entender. Ele está usando uma poesia, ele está usando uma ideia, né, de paralelismo. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu tinha uma ideia. Me falavam de ti. E eu imaginava. Imagine você que você ouve alguém, faz uma descrição de uma pessoa. O Jorge. Muitos aqui não conheciam o Jorge. Alguém não conhecia o Jorge até que ele chegou? O Jorge, esposo da Melina? Vocês não conheciam. Aí a Melina falava, puxa, o Jorge é isso, o Jorge é aquilo. Aí todo mundo criou o quê? Uma imagem. Aí o Jorge chegou. Aí agora você tem o Jorge diante de você. É um outro tipo de conhecimento, não é? O que Jó está dizendo para nós é que ele tinha um patamar de conhecimento de Deus e que agora ele tem outro. O tipo de conhecimento que ele possuía o levava a se relacionar com Deus, mas agora ele se relaciona ainda melhor porque o patamar dele melhorou. Essa ideia de conhecer, de ouvir, é menos... como é que eu vou dizer? Menos... Oi? A ideia é menos profunda, mas é menos mensurável que o ver. Se eu conheço uma pessoa, de ouvir falar dela, é uma coisa, mas eu ver a pessoa é outro. Então é menos profundo. Tem a ver com o amadurecimento. Lógico. Mas é o nosso amadurecimento do nosso conhecimento de Deus, da nossa percepção da glória, da majestade, de quem Deus é. Sim, todo o emaranhado do tecelão, né? A ideia, irmãos, de Hebreus, na minha visão, é que a santificação é um amadurecimento desta nossa relação com Deus a ponto
de nós vermos a Deus. Aí, para mim, é este o sentido mais objetivo do texto, de ter um conhecimento de Deus mais completo. Não é só ver aqui. Quando a gente chegar lá no céu, e a gente olhar para a direita, e a gente olhar para a esquerda, e olhar para frente, olhar para o alto, olhar para baixo, e olhar para as pessoas, nós teremos percepção de Deus em tudo. A nossa mente, ela estará habilitada a apreender toda a realidade, sempre passando por Deus. No novo céu e na nova terra, essa é a minha visão, nós vamos ter vida natural. Vida natural, ou seja, vamos andar, vamos comer, e vamos descansar, e vamos pensar, e vamos aprender coisas. Nós não vamos ficar sentados no céu, sentados nas nuvens, tocando. Os brasileiros vão tocar realejo, ou como é que chama? Pandeiro, né? Nós não vamos ficar lá tocando. Nós vamos ficar cantando. Nós vamos viver. Só que esse tipo de vida que nós teremos lá será tão conectado com Deus, que cada uma das atividades nossas e cada uma das nossas percepções da realidade passarão por Deus. Sabe quando a Bíblia diz assim, os céus, como é que é? Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu olho para o céu e não é toda hora que eu falo, oh Deus, como tu és maravilhoso. Às vezes eu olho para o céu e falo, vai chover. Eu olho para o céu, está meio cheio de nuvem. Né? Vai fazer frio. Né? Eu olho para o céu e falo, calor que está. Que delícia, né? Veja, o céu anuncia a glória de Deus e nem sempre eu vejo. Lá, com a mente totalmente restaurada, pronta para Deus, eu não vou precisar desse versículo para me lembrar que os céus anunciam a glória de Deus. Eu vou olhar e o meu coração já vai para Ele. O meu coração vai para Deus. Irmãos, é por isso que o céu é um lindo lugar. Porque é num lugar onde a nossa mente pensa na coisa mais maravilhosa que existe. Na beleza mais profunda que é Deus. Não tem espaço para choro, porque ninguém que pensa em Deus do jeito que a gente vai pensar lá, com a profundidade que nós vamos pensar lá, consegue chorar. Não dá, só se for de alegria. É um constante reviver, é o constante ver da vida, entender a vida. Isso é ter sentido na vida, essa é a vida que Deus tem para nós. Esse é o objetivo da santificação. Que a gente alcance o máximo disto. Quero saltar para Filipenses, capítulo de número 3. Não vai dar tempo não, Elmer. Não vai dar tempo não. O pessoal quer ver um time do Rio de Janeiro ganhando o jogo hoje? Não, o Fluminense não joga hoje, não? É Vasco e Corinthians. Pensei que o Fluminense jogava hoje. Desculpa, gente, eu errei. Eu errei. Estava pensando no Fluminense. Desculpa, gente. Eu estava pensando no tricolor das Laranjeiras. Irmãos, abriu aí, Filipenses? Deixa eu abrir o meu aqui para ser mais rápido aqui. Deixa eu ver. Não, eu tenho ele digitado aqui. Fica mais fácil. Capítulo de número 3, versos 12 a 16. Só vou introduzir esse tema aqui, tá? Só vou introduzir, de 12 a 16. Só vou introduzir. Vou ler para vocês. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha obtido o quê? A perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, Paulo já tinha obtido a perfeição? Não. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas faço uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação
em Cristo Jesus, não é isso? Agora vamos lá, vamos ler esse texto agora. Todos, pois, que somos... Ele é perfeito? Não, segundo esse versículo agora aqui, o versículo 15, é perfeito? Todos nós que somos? Mas o versículo 12 diz que não chegou lá, e aí? Onde é que está o erro? Paulo é confuso, né? Paulo disse que não... Nossa, o Fluminense está indo bem, hein? Estou brincando, gente. Estou brincando. Não estou preocupado com isso, não. Vamos lá, gente. Paulo disse que não alcançou a perfeição, mas agora ele diz para todo mundo, nós que somos... Ué, então ele está... O que ele está fazendo? Está brincando com a gente? Está de brincadeira, como diz aquele pseudo-jornalista. Em Deus? Explica melhor. Como é que ele é perfeito em Deus? Deus já o havia alcançado, né? Então ele já estava perfeito em Deus, mas ainda com os resquícios ainda da... Então por que ele diz que ainda não obteve? Não que eu já tenha recebido ou obtido. Ele usa dois lados da moeda. Nem recebi e nem obtive. Receber vem de lá para cá e obter daqui para lá. Eu não tive nem isso nem aquilo. Tá. Eu já disse para os irmãos o que eu penso sobre isto, para tentar fazer essa coerência. Aqui é uma outra maneira de falar de santificação. Paulo não está usando a palavra santificação, mas é óbvio que é esse o tema que ele está tratando. Do nosso crescimento. Capítulo 2, verso de número 12 e 13. Alguém lê aí? Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, é desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, né? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Eu quero só introduzir esse tema dizendo o seguinte, irmãos. Eu já falei isso para vocês. É Deus quem dá a medida para nós. É Deus quem dá a medida da perfeição. A palavra perfeito, teleio, ela também é traduzida por plenitude e por enchimento. E ela é traduzida aí por perfeição. A ideia do apóstolo Paulo, a minha ideia, é de que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que existe uma perfeição não perfeita. O que é? Nesse momento, eu alcancei algo, o que Deus tinha para mim. É Deus quem efetua o querer e o realizar. É Deus quem dá as medidas, os parâmetros. O que Deus tinha para mim hoje, o que Deus tem para você hoje, eu tenho que buscar o máximo. Que recursos Deus te deu hoje? Deu estudo bíblico, Deus te deu igreja, Deus te deu família cristã, Deus te deu Bíblia em várias traduções. Você tem que pegar todos esses recursos para o seu crescimento e ir ao máximo onde você pode. O que é a sua perfeição hoje? É você explorar todos os meios que Deus te deu para você saber dele, na medida dele. Mas você já sabe tudo? Não. Porque depois que você aprende e chega aqui, você vai descobrir o quê? Que Deus já está preparando mais conhecimento para você. Entendeu isso? Então você pode ser perfeito na medida de Deus hoje. Porque a medida de Deus ontem podia ser essa aqui. Quando você chegou na igreja, começou os primeiros passos, você nem sabia quantos livros tinha a Bíblia. O que você sabia era João 3,16, mas você viveu João 3,16 na intensidade do que você aprendeu. Tudo que você aprendeu de João 3,16 você viveu. Então você era pleno. Você era perfeito. Mas faltava alguma coisa? Lógico que faltava. A Bíblia não é só João 3,16. Faltava alguma coisa. Mas Deus se agradava de você no João 3,16?
Sim, porque você tinha tudo que Ele tinha te dado. Mas você ainda era imperfeito. Então, para mim, esse é o conceito. Nós podemos ser perfeitos, ainda imperfeitos. Com tanta coisa para aprender. No fundo, acredito, irmãos, que sempre será assim. Mesmo lá no céu. Sempre haverá o que aprender de Deus. Olha como é que ele fala no versículo de número 16. Alguém lê aí. Capítulo 3, 16. Todavia andemos de acordo com já. Isso. Você notou? Ele está dizendo assim, olha, o que importa na verdade é que o que você já tem, ande com o que você já tem. Todas as condições que Deus te deu para crescimento, use. Agora, se você é negligente, você é uma pessoa que tem conhecimento, ou você é uma pessoa que tem condições de fazer mais e tem negligenciado, aí você é imperfeito. Pastor, dizer então que por isso que a Bíblia diz que aquele que mais é dado... Ah, sim, mais será cobrado. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Existem níveis diferentes de cada um de nós. Imagine você que está aprendendo na igreja e Deus te deu uma mente capaz de raciocinar mais rápido que os outros. Você tem que... O seu copo é maior. Mas às vezes você não chega na plenitude do que pode. Você gasta a rapidez da sua mente com outras ocupações. E às vezes um irmão que tem uma condição menor de entender, às vezes o pastor fala, puxa, mas o pouco que ele entendeu uma frase só. Ele vai viver. Ele pode ser um copo menor, mas pode ser mais pleno que um copo maior, porque ele está cheio. O pouco que ele tem, ele aprende. E ele pratica. E tem gente que tem muito e não vive metade do que tem. A gente vai voltar nesse tema semana que vem, tá bom? Pode falar, dona Hilda, para a gente encerrar. Se houver perguntas, é a hora da gente fazer para encerrar. Eu quero, por exemplo, sabe o que nós não crescemos mais, eu acho, na santificação? Porque o Senhor Jesus manda nós buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Estamos buscando. Uma hora busca a justiça, outra hora nós somos injustos. É a justiça desde que seja para nós, né? Não, outra coisa. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. Eu entrego. Confio desconfiando. Uma hora eu confio no Senhor. Outra hora desconfio. Então, nos atrapalha. Tem muita coisa. Buscai as coisas lá. Dual. O que ele quer dizer? Pensar em Cristo. Não é mesmo? Pensar em Cristo. E essa é a ideia mesmo, dona Hilda. É exatamente isso. Isso mostra, como a senhora está dizendo, isso mostra o quê? Que temos falhado. Você quer saber assim, eu já tenho sido santificado na minha vida? Pense isso. O quanto Cristo já ocupa do seu pensamento. É simples. Agora tem gente que quer mostrar a santificação na roupa, né? Ou terno, ou toga para pregar, né? E a gente quer mostrar a santificação, quem sabe, no tamanho da Bíblia. Já viu que hoje a gente já tem gente disputando o tamanho de Bíblia, né? Tem Bíblia assim, tem Bíblia assim, tem Bíblia assim. Aí o tamanho da Bíblia é o tamanho da santidade da pessoa. Não, para com isso, gente. Tem gente que mostra a Bíblia toda arriscada. Tá bacana. Cada um faz do jeito que gosta. Aí olha para o outro, não tem nenhum risquinho na Bíblia dele, está novinho. E vai... Não se santifica. Porque a sua Bíblia está mais arriscada que a dos outros, você é mais santo que a dos outros? Não. É o quanto Cristo ocupa o seu pensamento. É o quanto Ele é o centro da sua vida.
Santidade não é moralismo, gente. Certo, mas num sentido de mostrar a quem pertencemos. Mas a ideia é o quanto Cristo ocupa o seu pensamento. O que tem de gente fazendo de conta que Cristo ocupa o seu pensamento. Você precisa ir para casa, falar sério com Deus. Às vezes até um pastor pode estar dando estudo bíblico sobre santificação e Deus não está ocupando a carga de pensamento deles. E assim vai qualquer um de nós. Irmão, semana que vem a gente continua. Eu agradeço demais a atenção de vocês, né? Mas eu queria mais que a atenção de vocês para o estudo. Queria a atenção de vocês para esta realidade e essa necessidade. Que vocês soubessem compartilhar isso na casa de vocês, com os filhos de vocês, com os irmãos, com os pais. Que essa percepção de Deus fosse aumentada. Nós vamos voltar em Filipenses, nós vamos estudar um pouquinho mais essa carta, para vocês verem como Paulo faz girar em torno do pensamento de Deus toda a vida dos crentes de Filipos. Vamos ficar em pé e vamos orar? Grande Senhor, Pai, dá-nos entendimento destas coisas e mais que isto, transforma a nossa mente para que ela esteja concentrada em Cristo, centrada nele, para haver discernimento em nós. Ó Senhor, tem misericórdia, porque nós damos vazão para o velho homem e permitimos que ele determine as saídas da nossa vida. Quando se fizermos o contrário e buscarmos o Senhor, haveremos de encontrar paz e objetivos para a nossa vida que superam as nossas dificuldades. Abençoe nosso lar, precisa disto. Abençoe a nossa igreja que precisa disso e abençoe o nosso mundo que também precisa disto. Leve-nos para nossas casas em paz e segurança, na certeza de que se algo de ruim acontecer, estaremos contigo. E isso é muito melhor. Obrigado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar rapidamente. Alguns avisos, irmãos. Neste sábado haverá uma programação especial dos jovens lá no Mackenzie. É o Dia Nacional do Jovem Presbiteriano. A comemoração desse dia estará pregando o pastor Ion Morato.